Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui para mais este culto, é o culto de louvor e adoração a Deus. E nós convidamos, você, a sua família, que está aí na sua casa nesse momento, para separar esse tempo para adorar ao nosso Deus. Aleluia! E nós vamos dar abertura a esse culto, buscando a presença de Deus. E eu te convido, você que está aí junto com a sua família, a se colocar em pé, curvar a sua cabeça e buscar a presença de Deus nesse momento. Amém? Vamos orar então para começar? Senhor, nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reservou esse momento. Obrigado porque a sua presença tem sido maravilhosa em nossa vida. Até aqui tem nos sustentado o Senhor. Nós temos, meu Deus, a presença de Deus que está cuidando de cada família, cuidando de cada vida, meu Deus, cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos empregos, meu Pai, e de tudo que o Senhor tem nos abençoado. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Por isso, Senhor, nós dedicamos este culto ao Senhor Jesus. E pedimos que o Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio durante, meu Deus, a ministração deste culto. Nós pedimos que o Espírito Santo tenha liberdade para fazer os milagres dentro dos nossos lares. Meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença e pedimos que o Senhor leve a nossa mente cativa a Ti nessa hora. Em nome de Jesus, que nada possa atrapalhar, Senhor, a nossa adoração. Que nada possa nos atrapalhar de cultuar o Seu nome. E que o nome de Jesus seja glorificado. Senhor, nós pedimos que desde já o Senhor alcance cada vida, cada pessoa que está assistindo esse culto, meu Deus, nas redes sociais, na internet, as famílias representadas pela nossa igreja, pela Primeira Igreja Batista em Cristo Rei, pela Igreja Batista em Parque do Lago, que o Senhor abençoe, meu Deus, cada família. E assim nós declaramos o culto aberto em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, e nós vamos começar adorando o Senhor, Nós precisamos adorar a Deus e esse momento que o Senhor reserva para você. Então eu peço que você, neste momento, eleve a sua voz, cante louvores ao Senhor. Junto com o Ministério de Louvor, nós vamos adorar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Vamos louvar a Deus, vamos começar esse culto adorando o Senhor Jesus. Que você aí na sua casa possa adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Exaltamos o que reina para sempre. Subamos e adoremos no Monte Sião. É a alegria da nação, onde a tristeza vira um canto de alegria. Subamos e adoremos ao Rei. Pelos montes, pelos vales, declaramos o Senhor a nossa força. Pela terra, pelos mares, levantamos nosso canto de esperança. Aclamamos, aclamamos, toda a terra ouvirá
seus louvores, com as mãos levantadas, exaltamos o que reina para sempre. Oh, 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 oh. Subamos, adoremos o Monte Sião, é a alegria da nação, onde a tristeza vira o canto de alegria. Subamos e adoremos ao Rei. Pelos montes, pelos vales, declaramos o Senhor a nossa força. Pela terra, pelos mares, levantamos nosso canto de esperança. Aclamamos, aclamamos, toda a terra ouvirá os seus louvores. Com as mãos levantadas, exaltamos o que reina para sempre. Oh, 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 aleluias, aleluia, Jesus. Deus seja glorificado aí na sua casa. A gente acabou de louvar que pelos montes, pelos vales, declaramos que o Senhor Jesus é a nossa força. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor Jesus. Quero que você se aproxime mais de Deus nessa noite, que você possa entregar o verdadeiro louvor a Deus nessa noite. Entregue de todo o coração, se entregue a Deus nessa noite. Que o Senhor Jesus possa falar tremendamente, no profundo, no mais íntimo do teu ser nessa noite. Amém, irmãos? Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque eu olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Ainda a terra não floresça e a vide não deu seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, eu te confiar. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, a Deus, por esses louvores, ó Deus, que foram entregues ao Senhor Jesus nessa noite. Que o Senhor Deus possa falar conosco, ó Deus, agora, através da Tua palavra.
Que o Senhor, ó Deus, possa vir de encontro aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, não deixe, ó Pai, que saiamos, ó Pai, deste culto da mesma maneira que adentramos nele, ó Deus. Que possamos, ó Deus, sair, ó Deus, completamente transformados, ó Deus, pela Tua palavra. Inunda-nos, ó Deus, com Teu ser, ó Pai. Inunda-nos, ó Deus, com Teu amor, com a Tua misericórdia. Em nome de Jesus oramos, ó Deus. Amém. Glória a Deus, queridos. Como é bom adorar o Senhor, louvar o Teu santo nome. E eu espero que o Espírito de Deus esteja agindo aí na sua vida, na sua casa, e que o Senhor receba os nossos louvores e a nossa adoração. Amém? Então vamos refletir na palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 44 em diante. Nós vamos ler versículo 44 até o 46. Amém? Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44. No culto de quarta-feira, nós comentamos, refletimos sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento, em que o Senhor ali afirma que, apesar de muitas vezes parecer pequeno, o reino de Deus, ele permeia todas as coisas. É muito interessante, porque as coisas muitas vezes são pequenas em nossas vidas, mas nós temos que descobrir o seu verdadeiro valor, porque aquilo que é valioso, muitas vezes em nossa vida, nós não estamos identificando, nós não estamos entendendo aquilo que realmente tem valor e deve estar em nossas vidas. E o Senhor Jesus, nessa parábola do grão de mostarda e do fermento, ele explicou sobre a importância de darmos valor nas pequenas coisas. Hoje, ainda refletindo nas parábolas de Jesus, nós vamos fazer uma reflexão sobre o tesouro escondido e a pérola de grande valor. Amém? Vamos ler a palavra de Deus então? Diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando em alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós pedimos ao Espírito Santo, neste momento, que aplique essa palavra em nosso coração. A Sua palavra, Senhor, é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela atravessa, Senhor, a divisão entre alma e espírito e discerne, inclusive, as intenções dos nossos corações. E nós pedimos, Jesus, que nesse momento o Espírito de Deus tenha liberdade para aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor que não deixe, Senhor, que nenhuma distração nos tire da presença do Senhor neste momento. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, quando nós falamos em tesouro, que Jesus, ele falando aqui dessa parábola, ele compara, fala, o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. E quando nós pensamos em tesouro, nós lembramos de coisas da antiguidade, na verdade. Todos nós que já assistimos filmes ou fizemos a leitura em livros de história, na escola,
ou em outras literaturas, nós sempre ligamos tesouro a coisas da antiguidade, né? Numa época em que se carregavam barris, né, ou baús cheios de tesouro, né, de pérolas preciosas, e muitos desses tesouros foram parar no fundo do mar, né, através de navios que naufragaram. E assim, nós sempre pensamos dessa forma, né, que quando a gente pensa em tesouro, a gente pensa em algo precioso dentro de um baú, algo valioso, ouro, prata, e joias e tudo mais, né? Outro dia, assistindo alguns documentários na Discovery, eu gosto bastante de documentário a respeito, né, da antiguidade, da história e tudo mais. Eu assisti um documentário que fala sobre os segredos no fundo do mar. Então é justamente a pesquisa em buscar navios que naufragaram e verificar se ali continha algum tesouro. E eles se empenham muito, né? Os pesquisadores, as pessoas que estão envolvidas se empenham muito em encontrar algo de valor nesses navios que estão no fundo do mar. Desde a antiguidade, nós ligamos tesouro à antiguidade, porque desde sempre o homem busca tesouros, né? É da nossa natureza humana nós buscarmos coisas valiosas, tesouros, coisas de valor. Todos nós gostamos e todos nós queremos sempre descobrir algo de valor, né? Ter algo de valor. Então, por isso, muitas vezes nós trabalhamos, estudamos e buscamos adquirir bens e materiais em nossa vida, para que na nossa vida, no nosso cotidiano, nós tenhamos agregado coisas de valor. E desde sempre foi assim. Reis, imperadores, sacerdotes, né, da antiguidade, todos eles gostavam de se mostrar como quem tinha algo de valor, com roupas valiosas, joias, né, coroas grandiosas e valiosas. Desde a antiguidade é assim. E os imperadores do Egito, os faraós, eram pessoas também que ostentavam muito desses bens, né? Buscavam acumular essas riquezas. Inclusive porque os faraós do Egito, né, antigo, eles acreditavam que quando eles morressem, que eles iriam passar por um ritual, né, devido à sua religião, eles iriam passar por um ritual, atravessar um rio, né, ter uma passagem espiritual, e que eles, do outro lado da vida, eles teriam todos esses tesouros, todas essas preciosidades que os faraós acumulavam, que eles guardavam. Por isso, as pirâmides do Egito são tão preciosas, né? Porque pirâmides eram, na verdade, tumbas de faraós. Eles construíam para o seu legado. E muitos dos faraós, eles eram colocados nessas tumbas com todos os seus tesouros. Um documentário importante sobre um faraó menino chamado Tutancâmon, ele mostra, foi a maior descoberta da humanidade com relação a esses tesouros antigos, porque foi achado a tumba desse faraó com todos os tesouros. Então ele levou ali joias, levou mobiliário, estava guardado ali naquela tumba, era um quarto bem grande. Levou inclusive pessoas, né? Tinha pessoas que foram enterradas junto com ele na tumba, que era para servir ele do outro lado da vida, né? Isso segundo a história do faraó, né? Nós sabemos que isso tudo não é verdade, amém? Só contando aqui uma história. Então, essa tumba desse faraó menino, Tutancâmon, que foi descoberta aí na década de 20, 30 mais ou menos, é a descoberta mais importante em relação à história egípcia. E mostra que o homem realmente ele pensa em levar dessa vida
algo de valor para que ele possa usar muitas vezes numa vida após a morte. Bom, meus queridos, nós que somos cristãos sabemos que vida após a morte é somente através do nome de Jesus. Glória a Deus. Todas as outras religiões buscam, mas somente Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou e nos dá vida. Então, queridos, quando essas pessoas ignorantes na fé buscavam levar esse tesouro, eles estavam buscando algo valioso, que apesar de toda a riqueza, eles não tinham nos seus corações, na sua vida. E esse tesouro, você tem. Esse tesouro, eu tenho. A igreja de Jesus tem. É o tesouro que vem do céu. Esse é o nosso mais valioso tesouro. Reis, imperadores, pessoas importantes na história, sempre buscaram ter os maiores tesouros. E a maioria deles morreu sem saber qual é o maior tesouro que alguém pode ter. Glória a Deus. Por quê? Tesouro não é dinheiro. Aleluia. Apesar da gente ter essa ligação de tesouro com dinheiro, com bens, tesouro não é dinheiro. Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 10, versículo de número 21. Vamos ver o que Jesus falou para um jovem. Marcos, capítulo 10, versículo 21. Jesus ensinando sobre tesouro. Marcos, capítulo 10, versículo 21. Aqui. A palavra de Deus diz que Jesus, ele estava pregando a palavra de Deus, andando nos tempos de Cristo e ministrando o Evangelho. E a partir do versículo 17 do capítulo 10 de Marcos, fala assim: E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, indagou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não os enganarás a ninguém. Honrai o teu pai e a tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. No versículo 21, que é o destaque aqui da nossa mensagem, Jesus fala: Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou: Contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente, retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Queridos, Jesus deixa bem claro aqui que o tesouro que esse jovem rico tanto procurava não estava nos seus bens. Ele deixou bem claro aqui que tesouro não é dinheiro. Quando ele chegou e falou: Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: Respeite os mandamentos. Ele disse: Eu já faço isso. Jesus falou: Então falta uma coisa. Vende isso tudo que você acha que é tesouro, em outras palavras, Vende tudo isso que você acha que é tesouro, doa aos pobres, vem e me segue. Você vai ter um tesouro no céu. Diante daquela situação que ele tinha que deixar todos os seus bens materiais, ele entristeceu-se. É claro, meus irmãos, que Jesus não estava aqui condenando a prosperidade, o dinheiro, os bens materiais. Jesus estava condenando aqui aonde estava o tesouro desse jovem rico.
Porque a palavra de Deus diz: aonde está o vosso tesouro, aí está o seu coração. Então Jesus estava condenando aqui, porque o maior tesouro para esse jovem não era o reino dos céus. Porque Jesus explicou para ele como que ele poderia chegar. O maior tesouro para ele eram os bens materiais. Então o primeiro ponto que nós vamos destacar aqui: tesouro não é dinheiro. Glória a Deus. Se você está perto de alguém na sua família, diga isso para essa pessoa entender. Fala para ela: tesouro não é dinheiro, pelo menos tesouro do céu. Amém? Tesouro do reino de Deus não é dinheiro. O que podemos afirmar sobre tesouro? Primeiro, é algo de muito valor, raro, valioso. Por isso ligamos com coisas da antiguidade. Quando se encontra alguma coisa relacionada aí, história antiga, a povos do passado, a reis do passado, muitas vezes encontram-se moedas antigas, que hoje essa moeda não tem nenhum valor de dinheiro aqui para nós, não tem o mesmo valor do nosso dinheiro, mas ela é valiosa devido à sua importância histórica. Então, tesouro é aquele que tem valor, não é aquele que vale dinheiro. Tesouro não se acha em qualquer lugar. Apesar de muita busca, muita procura de todos, tesouro não se acha em qualquer lugar. Nós temos que saber o lugar certo de procurar, de buscar, para que a gente possa encontrar. E outra coisa que é fundamental também: tesouro não é algo negociável. Nós não podemos negociar os nossos tesouros, os nossos valores. Tesouro não é algo negociável. Quando se encontra, comparando mais uma vez, quando se encontra um tesouro da antiguidade, por exemplo, esses objetos da tumba do faraó Tutancâmon que foram encontrados, foram vários objetos. Esses objetos não podem ser vendidos de forma nenhuma. Ele tem um valor histórico e não pode ser negociado por ninguém. Se objetos, bens de valor, que têm valor histórico, a humanidade não negocia, quanto mais os valores do reino de Deus. Nós não podemos negociar os valores do reino de Deus de forma nenhuma. Então eu quero que você seja aí profeta de Deus novamente e diga para essa pessoa aí que está do seu lado, da sua casa, da sua família: os valores de Deus são inegociáveis. Glória a Deus. Os valores de Deus são inegociáveis. Bom, queridos, depois de fazermos aí uma reflexão sobre o que é tesouro e onde nós podemos encontrar, eu quero perguntar agora a você que está ouvindo essa mensagem, você que Deus separou para ouvir essa mensagem hoje, não é para o outro, é para você que está ouvindo. Qual é o seu tesouro? Qual é o valor principal que você está cultivando na sua vida? Qual é o seu tesouro? Mateus capítulo 12, versículo de número 35. Vamos lá, a palavra de Deus. Mateus capítulo 12, versículo de número 35. Jesus, ele faz essa reflexão. Ele diz assim, Mateus capítulo 12, 35. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso eu estou te perguntando essa noite, meu irmão, qual é o seu tesouro? Qual é o meu tesouro?
Isso tem que ser claro na minha vida. A gente está perguntando, na verdade, é o seguinte: o que é mais importante na sua vida? Qual é o motivo do nosso viver? Qual é o motivo? Qual é o propósito da nossa vida? O que nós estamos seguindo? Para onde nós estamos olhando? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo aqui. Por quê? Porque nós precisamos saber se nós estamos investindo a nossa vida na terra ou se nós estamos investindo a nossa vida no céu. Cada um de nós tem um tempo determinado de investimento de tempo aqui nessa terra. Eu já estou aí na metade da vida para frente, né? Contagem regressiva aí de 40, 50 anos, se Deus assim permitir, para que eu vá embora dessa terra. Contagem regressiva. E você? Desse tempo de investimento que Deus te deu para fazer aqui na terra, aonde é que você está investindo? No céu ou na terra? Ou nas coisas do mundo? Nós precisamos ter isso bem claro. Por quê? Porque nós não podemos fazer as duas coisas. Jesus já foi bem claro quando ele estava ensinando sobre tesouro do céu, coisas da terra. Ele foi bem claro e disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós vamos agradar um, ou vamos agradar o outro. Não tem como ficar no meio do caminho. Ou você serve a Deus, ou serve ao dinheiro, diz o Senhor. Isso está em Marcos, capítulo 6, versículo 19 até o versículo 24. Jesus está refletindo sobre isso. Tesouro na terra, não guarda tesouro aqui, porque a traça come, né, corrói, se perde, o ladrão rouba. Jesus fala: antes pega o seu tesouro e invista no céu, invista no reino de Deus. Por quê? Porque lá a traça não come, o ladrão não rouba, ninguém pega, porque está guardado em Cristo. E aí o Senhor completa: porque ninguém pode servir a dois senhores. Precisamos ter uma decisão clara em nossas vidas. Meus irmãos, enquanto nós não decidimos claramente o que a gente quer fazer da nossa vida aqui, as coisas não fluem na nossa vida. Muitas vezes nós estamos derrapando, caindo, se prendendo aqui nessa terra, porque o nosso tesouro está aqui. Nós estamos investindo nas coisas daqui. Muitas vezes a gente está com um pezinho, né, no reino de Deus e outro pé no mundo. E nós queremos que o Senhor nos abençoe dessa forma. Nós queremos que o Espírito Santo tenha comunhão conosco dessa forma. Nós queremos continuar vivendo assim, fluindo, prosperando dessa forma. Não tem jeito. O Senhor diz: é melhor que esteja frio de uma vez, ou esteja quente, porque o morno, o Senhor diz, eu abomino. Está lá em Apocalipse, na carta às igrejas. Ele diz: o morno eu abomino. Não dá para ficar em cima do muro. Então nós precisamos refletir sobre isso, sobre onde está o nosso tesouro. Teve um personagem na Bíblia, você pode ler a história dele depois, Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, mas é bem conhecido, é chamado de a parábola do filho pródigo. Esse filho, né, mais novo, que morava numa fazenda, ele decidiu que o tesouro dele era os bens, era a herança. E ele decidiu pegar toda a sua herança. Antes de o pai morrer, pediu a sua herança, que ele iria embora. Né? Falou: pai, eu quero a minha parte da herança, porque eu vou embora desta fazenda, desta casa, eu vou viver a minha vida. Ele pensou que o tesouro dele eram os bens, a herança que o pai tinha para dar para ele. O pai não relutou, entregou a herança em vida, coisa difícil para um pai fazer,
Ou seja, porque o jovem estava dizendo que, estava na sua atitude, dizendo que tinha matado o pai no seu coração. Então o pai entregou a herança em vida e ele foi viver o seu tesouro. A Bíblia diz que em pouco tempo ele gastou tudo que ele tinha, gastou toda a sua herança. E quando ele caiu em si, ele estava abandonado, ele já tinha gastado todo o seu dinheiro, ele não tinha mais o que comer, não tinha mais como viver, lugar para morar, e se pegou em um lugar que ele estava cuidando de porcos e comendo vagem de alfabarrobas, né, que é um tipo de vagem, uma planta que eles davam para os porcos antigamente. Ele se pegou nessa situação, meu irmão. E ali a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele falou: vou voltar para a casa do meu pai. Porque na casa do meu pai eu tenho comida, eu tenho cuidado, eu tenho fartura. Eu vou voltar e vou dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Mas me aceita, pai, pelo menos como um dos seus empregados. Eu me arrependo, eu preciso voltar para a casa do pai. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele teve essa atitude, ele pensou e fez. O que também não adianta nada, né? Pensar e não fazer. Ele pensou e fez. Voltou. E quando ele voltou para a casa do pai, ele encontrou um pai esperando ele, de braços abertos, mostrando para ele qual era o maior tesouro, o que ele tinha de maior valor. Era a presença do pai, era estar na família, eram os valores, o carinho, o cuidado que o pai tinha com ele. Aquilo era o verdadeiro valor. E apesar de ele ter gastado todos os bens que o pai deu, o pai não se importou. O pai recebeu o filho pródigo, o filho mais novo, de braços abertos. E ali ele deu roupas novas, colocou sandálias novas, colocou um anel novo de aliança no dedo dele e fez uma grande festa, porque diz: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque aquele jovem descobriu o verdadeiro valor na sua vida, que era estar na presença do Pai, estar na comunhão da presença de Deus. Meus irmãos, agora voltando para a gente finalizar aqui a mensagem, voltando à parábola que nós lemos no começo, Jesus ele contou aqui duas parábolas que nós refletimos sobre isso, sobre o que é precioso. A primeira parábola, ele falou sobre um tesouro escondido no campo. A segunda parábola, versículo 45, ele falou sobre uma pérola de grande valor que um negociante encontrou. Então nós temos dois personagens, um homem do campo e um negociante. Os dois estavam procurando algo de valor. Os dois encontraram. Foi fácil encontrar? Não. A Bíblia diz que o primeiro, ele vasculhou o campo, ele tinha um terreno, ele vasculhou aquele terreno, ele cavou aquele terreno até ele encontrou algo de grande valor. Depois ele fez tudo o que ele pôde fazer para comprar aquele terreno. Transbordando em alegria, ele comprou aquele terreno. O segundo, ele procurou com muitos negociantes. Não foi fácil, mas ele encontrou uma pérola de grande valor. Ele era um negociador. E quando ele encontrou, ele identificou, a Bíblia diz que ele vendeu tudo que ele tinha. E ele comprou aquela pérola de grande valor. O reino de Deus, Jesus estava comparando a esse tesouro escondido no campo, a essa pérola de grande valor que não é fácil de encontrar.
Porque o reino de Deus, os valores de Deus na nossa vida, é como Jesus está dizendo aqui. É algo que muitas vezes está escondido. Está difícil de ser localizado, de ser encontrado. Mas ele vai se revelando para nós gradativamente. O Senhor vai revelando o valor do reino de Deus para nós. Pensa na sua vida, de quando você aceitou Jesus, do tempo que você aceitou Jesus. Pensa como você vivia antes de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E pensa em tudo o que você aprendeu do reino de Deus desde que você se converteu. Foram acrescentados muitos valores na sua vida? Sim ou não? O Senhor mudou a sua história. O Senhor mudou a sua conduta. O Senhor mudou o seu valor. Antes, meu irmão, não valia muita coisa, não valia nada, para dizer a verdade. Mas em Cristo a palavra de Deus diz que nós temos um valor para Deus. Aleluia! Nós temos um valor para Deus. Por quê? O reino de Deus é um tesouro escondido que ele revela para quem o busca. Jeremias capítulo 29, versículo 13, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Então o Senhor se revela, meu irmão, a nós quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Essa palavra o Senhor falou ao profeta Jeremias para que ele transmitisse à nação de Israel que estava sendo presa ao cativeiro, a Babilônia, estava sendo escravizada pela Babilônia. Mas o Senhor disse: eu os trarei de volta, filho meu. Eu os trarei de volta, vocês não serão escravos para sempre. Eu os trarei de volta. Por isso, ore a mim, busque a minha presença, busque a minha palavra. E aí ele completa: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Precisamos buscar a Deus, meu irmão. Precisamos buscar ao Senhor. O Senhor é a única coisa de valor que nós temos. Não adianta se iludir com as coisas do mundo, com os valores do mundo, com as filosofias mundanas. O Senhor Jesus é a única coisa que nós temos de valor nessa vida. Ele mudou a nossa história, Ele mudou a nossa vida. Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 6, diz que a casa do justo contém um grande tesouro. Na parte A do versículo, a sua casa, a casa do justo, daquele que foi justificado pelo Senhor, sua casa tem um grande tesouro. Sua casa tem a presença de Deus. Sua casa tem a palavra de Deus. Então, para nós, embora nós não tenhamos muitos bens materiais, embora até aqui o Senhor tenha nos sustentado, mas a palavra de Deus diz: a casa do justo tem um grande tesouro. Eu quero que você se alegre, meu irmão, nessa palavra, entenda isso. A casa de Deus, a casa do justo, a casa do povo de Deus tem um grande valor. E como nós encontramos, mestre? Encontramos da seguinte forma: procure com sabedoria. Provérbios capítulo 2, versículo 4 diz: procure a sabedoria como a prata. Sabe como a gente procura os bens desse mundo? Depois você lê Provérbios capítulo 2, versículo 4. Ele está falando desse jeito. Como a gente procura dinheiro? A gente trabalha o mês inteiro. Trabalha na empresa, passa o que tiver que passar, muitas vezes escuta desaforo do patrão, passa dificuldades, acorda cedo, de madrugada, chega tarde, escuta desaforo muitas vezes de cliente, passa tribulação, um monte de coisa.
mas nós permanecemos no emprego porque precisamos do salário, não é verdade? Então a palavra de Deus está dizendo aqui, busque a sabedoria dessa forma, como se busca a prata, como se busca o ouro, os bens, que nós possamos também buscar a sabedoria dessa forma. Muitas vezes, nós resistimos a tantas coisas, pelas coisas do mundo, mas para as coisas de Deus, nós desistimos tão fácil. Muitas vezes é só alguém falar diferente com a gente, é só o pastor falar meio firme, é só alguém chamar a sua atenção, é só o culto não ser do jeito que eu gosto, é só a palavra não ser fervorosa, daquele jeito que eu gosto de cultuar o Senhor, que a gente desiste. E como está a sua vida nesse isolamento? Sem estar cultuando o Senhor aqui no templo, sem a comunhão dos irmãos, como está a sua vida? Será que isso foi motivo para afastamento, para desistir, para o esfriamento, para não obedecer às coisas de Deus? Porque, meu irmão, se nós quisermos realmente ter a coisa mais valiosa, a palavra de Deus está dizendo aqui, busque como se busca as coisas desse mundo material, das coisas valiosas que a gente quer, que a gente almeja. Se empenhe, busque, porque quando nós buscamos, a Bíblia diz, quem busca, encontra. Quem bate, a porta abrirá, porque o Senhor está conosco. Aleluia! Todo aquele que busca, encontra. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz, Jesus é a luz que brilhou quando nós estávamos em escuridão. Jesus é a luz que iluminou a nossa vida quando nós éramos trevas. Então o apóstolo Paulo ele diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele diz, nós trazemos esse tesouro, que é Jesus, em vasos de barro, que somos nós. Então preserve a presença de Deus, preserve a palavra de Deus, que foi revelada, que foi iluminada na sua vida, na sua família, e seja luz para esse mundo, seja sal que transforma, que faz a diferença para essa geração. Você já encontrou esse tesouro, essa luz? Se encontrou, valorizou? Será que você entendeu, meu irmão? Porque eu tenho buscado entender o que é precioso, o que é valioso na minha vida. E eu espero que o Espírito Santo ilumine a sua vida. Que o Espírito Santo complete essa palavra. Aquilo que eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo transmita ao seu coração. Jesus é o tesouro que mudou, que valorizou a nossa vida por completo. Jesus valorizou o nosso corpo. Antes, sem valor, desfigurado pela vida. Antes, sem valor do mundo. Hoje, o seu corpo tem valor para Deus e para a igreja. Jesus valorizou a nossa alma. Antes, perdida, condenada ao inferno e ao fogo eterno, agora valorizada. A nossa alma está nas mãos de Deus. Fazemos parte da família de Deus. A Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2, Deus falando ao povo de Israel, mas nós podemos também pegar essa palavra para nós. Deus falou, vocês são meu tesouro particular. Deus falou para a nação de Israel, dentre todas as nações, eu escolhi você como meu tesouro particular. Então, querido, Jesus valorizou a nossa alma, valorizou
o nosso espírito, nos deu esperança para o futuro. E que nós possamos, meu irmão, aprender a cada dia o valor do reino de Deus em nossas vidas. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Foi isso que o Senhor me entregou para que eu pudesse entregar para a igreja. E eu peço que o Espírito Santo complete essa palavra. Amém? Vamos orar? Vamos orar, nos colocar na presença de Deus, para que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra. Se você está na sua casa, se coloque em pé. Se puder, abrace sua família. Você que está em casa, se puder, abrace a sua família. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele discernimento, a aplicação dessa palavra. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Jesus. Essa é a Tua palavra. E nós, meu Deus, te agradecemos pelo Teu cuidado. Obrigado, Jesus, porque de maneira tão simples e direta, o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Jesus, porque isso demonstra que nós somos preciosos aos olhos de Deus. Ah, Senhor, o que seria de mim sem o Senhor? O que seria de nós, meu Deus, sem a Tua palavra, sem a Tua presença? E nessa noite, meu Deus, em que nós cultuamos o Seu nome, eu te peço em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Jesus. Abra nossa mente, o nosso coração, para que como igreja de Jesus Cristo, nós possamos entender o valor do reino de Deus. É claro, Senhor, que com a nossa mente humana, nós não teremos essa compreensão de maneira total. Porque, meu Pai, nossa mente humana é limitada. Mas nós pedimos que o Espírito de Deus nos ajude. Espírito Santo, nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude a aplicar os valores de Deus na nossa vida. Nos ajude a continuar perseverando na fé, crescendo diariamente na fé em Cristo Jesus, crescendo na intimidade com o Espírito Santo. Senhor, nos ajuda, meu Deus, a caminhar diariamente de fé em fé, buscando, meu Deus, o alvo, como diz a sua palavra. No demais, meus irmãos, eu não julgo que eu alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás fico, avanço para o alvo, que é Jesus, o meu maior tesouro. Me ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda como igreja, meu Pai, nos ajuda como família, nos ajuda, meu Deus, como homem de Deus na minha família, como as mulheres de Deus, Senhor, que foram chamadas para cuidar, meu Deus, da sua casa, da sua família. Meu Deus, nos ajuda como jovens, Senhor, a buscar a Tua palavra, a dedicar, a investir, Senhor, o tempo de vida que nós temos no reino de Deus. Senhor, quantos jovens, meu Deus, perdendo a vida, quantos jovens desperdiçando a vida nesse mundo, nas coisas desse mundo, nas drogas, nos vícios, meu Deus, na prostituição, no adultério. Meu Deus, quantos jovens, Senhor, que estão, meu Deus, perdendo tempo com as coisas do mundo. E nós precisamos que o Espírito Santo os alcance. Ajude, Senhor, os nossos filhos. Em nome de Jesus, nós orientamos, Senhor. Mas quem faz o milagre é o Senhor. É o Senhor, meu Deus, que faz o milagre. É o Senhor Jesus que guarda os nossos filhos, que guarda a nossa família. Nós pedimos, Senhor, guarda os nossos filhos. Em nome de Jesus. Que nenhum, meu Deus, se perca.
Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que coisa triste seria, meu Pai, chegarmos no céu e um dos nossos filhos ou os nossos filhos não conseguirem, meu Deus, chegar ao céu, ao reino de Deus. Que coisa triste, meu Pai, seria. Por isso nós te pedimos, Senhor, guarde os nossos filhos. Nós queremos investir, meu Pai, nas coisas de Deus. Nós queremos investir em oração, orar por nossa casa, orar por nossa família, orar por esse mundo, orar pela igreja. Abençoa, meu Deus. Abençoa a nossa nação. Todos aqueles, Senhor, que estão à frente aí no combate, meu Deus, da epidemia, da pandemia, todos esses agentes de saúde, meu Deus, que estão aí à frente, abençoe cada um deles, livre-os, meu Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Nos ajuda, meu Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda a descobrir o maior tesouro da nossa vida, e andar segundo os valores desse tesouro. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, queridos. E nós, antes de encerrar esse culto, nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. E eu peço a você agora que adore a Jesus e entregue a Ele toda a sua devoção. Amém? A palavra está com o Ministério de Louvor, em nome de Jesus. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Contigo caminhar, tu és a direção, eu sou a minha. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, eu sou a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado. Pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me lembro aos teus pés, és tudo que eu preciso pra
teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Glória a Deus, louvado seja Deus, você que louvou, que adorou, que cultuou o Senhor. Nós vamos encerrar esse culto pedindo ao Espírito Santo que abençoe a sua vida, que abençoe a sua casa e que guie os seus passos. Amém? Levante a sua mão para o céu. Vamos orar e finalizar em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a minha vida, repouse sobre a minha casa, repouse sobre as nossas famílias, repouse sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra. Senhor, nós estamos aqui encerrando este culto, crendo que o Senhor já nos deu uma semana de vitória, uma semana de bênção, no poder que há no nome de Jesus. Assim nós oramos e encerramos para a glória de Deus. Amém. Amém? Queridos, Deus abençoe a sua vida. Fique em paz em nome de Jesus.